Mulher morre de parada cardiovascular após receber transfusão de sangue errada no interior de São Paulo. Numa outra notícia do ano seguinte, também mostra um erro na hora da transfusão sanguínea de uma dona de casa. Ela deveria receber sangue do tipo B positivo e recebeu sangue do tipo A negativo, levando a mulher a óbito. O que vocês sabem ou já ouviram falar a respeito de tipos sanguíneos? Você sabe qual é seu tipo sanguíneo? Eu sou a professora Sheila, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre o sistema ABO. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje que terá como tema o sistema ABO. Um tema muito interessante que está relacionado com o nosso dia a dia e eu tenho certeza que você tem alguma curiosidade a respeito desse assunto. Vamos dar uma olhada na nossa agenda de hoje, o que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Vamos começar contextualizando, usando umas notícias sobre transfusão sanguínea que eu já mencionei na abertura da aula. Depois nós vamos conversar sobre as possibilidades de doação entre os tipos sanguíneos que existem e vamos finalizar a nossa aula falando da tipagem sanguínea, que é o tipo de exame, o tipo de teste que é feito para identificar qual o tipo sanguíneo de uma pessoa. Vamos começar revisando o conceito de sangue, ou relembrando o que é o sangue. O sangue a gente aprende lá na histologia que ele é um tecido do tipo conjuntivo. Então, se ele é um tecido, é porque ele é composto por células. E a gente já começa a dar atenção aqui para a constituição sanguínea, do que esse sangue é feito. Ele é rico em plasma, que é uma parte líquida, nós vamos ver na imagem daqui a pouco, bastante água, algumas proteínas solúveis, alguns anticorpos, mas eu quero chamar a atenção aqui desses elementos figurados, que são as células vermelhas e os glóbulos brancos. Essas células vermelhas, que são as hemácias e os eritrócitos, elas vão ser muito importantes durante a nossa aula de hoje. E aí a gente passa aqui para entender as funções do sangue e vai relembrar qual a função de cada célula dessa. Por exemplo, as hemácias ou eritrócitos, elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Mas você sabe também que a gente consegue transportar nutrientes no sangue, como glicose, por exemplo. E a gente pensa também numa segunda função que o sangue tem, que é a de defesa, uma linha de defesa. Quais são as células que são relacionadas com defesa? São esses glóbulos brancos, né, que são as células que vão combater os patógenos que porventura venham entrar no nosso corpo. Só para relembrar. E aí a gente dá uma olhada na imagem, conseguimos observar aqui, após um processo de centrifugação, a coleta de sangue foi feita no tubo, vai para uma máquina que gira muito rápido e as células vermelhas elas vão para o fundo do tubo, elas vão precipitar. E a gente consegue ver uma linha aqui tênue, né, que seria a representação dessas células brancas, a gente consegue visualizar esses glóbulos brancos aqui, e o plasma que eu mencionei anteriormente seria essa parte mais transparente aqui, mais amarelada. Aqui na segunda imagem não dá para a gente ver muito bem essa linha branca, que seria esses glóbulos brancos, mas a gente consegue ter uma noção aqui também do que é o plasma e do que são esses elementos figurados. Então vamos dar uma olhada nas notícias que eu comentei com vocês no início da aula. Infelizmente, 2 pessoas foram a óbito. Essas notícias elas são de 2017 e outra de 2018, então são notícias recentes, onde equívocos humanos, ao trocar o tipo sanguíneo das pessoas na hora da transfusão, infelizmente as pessoas foram a óbito. Aqui nós temos na segunda notícia uma vítima de 27 anos que deveria receber sangue tipo B positivo e recebeu sangue do tipo A. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o sistema ABO, na verdade, ele é uma classificação sanguínea, mas nós temos várias classificações. Quando a gente fala aqui na notícia sangue B positivo, nós estamos usando 2 critérios para classificar esse sangue,
que é o sistema ABO, ele é do tipo B, e esse positivo é uma classificação do sistema RH. Se ele é positivo ou se ele é negativo, nós vamos falar posteriormente sobre esse sistema RH. Hoje, nós vamos dar atenção exclusivamente aos 4 tipos de sangue que existem na classificação do sistema ABO. Então, vamos começar a nossa aula propriamente dita, que aí a gente entra nesses 4 tipos sanguíneos, que é o sangue tipo A, o sangue tipo O, o B e o AB. Essas são as 4 possibilidades de classificar o sangue, né? O sangue, na verdade, quando a gente pensa no sistema ABO. São os tipos sanguíneos e eles são os fenótipos, que a gente já comentou na aula de fenótipo. Então já fica esperto aí que se tem um fenótipo, é porque tem um genótipo que nós vamos ver mais na frente. Então vamos iniciar aqui a aula dando uma olhada na notícia que a gente viu, contextualizando. Estão lembrados? A pessoa deveria receber sangue do tipo B e recebeu sangue do tipo A. Então, dá uma olhada aqui no sangue tipo B, que eu estou representando as hemácias aqui embaixo e estou usando esses quadradinhos verdes aqui para representar o quê? Gente, as células, elas se comunicam entre si. Todas as células possuem moléculas nas suas membranas e nas hemácias não é diferente, especificamente quando a gente fala do sistema ABO. A célula do tipo sanguíneo B, a hemácia do tipo sanguíneo B, possui aglutinogênio do tipo B. Não posso chamar de quadradinho do tipo B. O que é esse aglutinogênio tipo B? É uma molécula que existe na membrana, na superfície da hemácia das células do tipo sanguíneo A vai ter de um jeito, do AB de outro, do O a gente vai conversar. Então, esses quadradinhos que eu estou representando aqui para o sangue do tipo B são chamados de aglutinogênio. Nós vamos ver daqui a pouco uma outra denominação que ele recebe. É uma glicoproteína que fica na membrana da célula tipo B. Então, imaginem aí. A notícia mencionava que a pessoa era do tipo sanguíneo B, mas recebeu célula do tipo sanguíneo A. Opa, já dá para eu identificar aqui que na célula do tipo sanguíneo A eu tenho algo diferente. Eu tenho aglutinogênio do tipo A e aqui eu tenho aglutinogênio do tipo B. Eu estou representando esse aglutinogênio do tipo A por esses triângulos amarelos. Então percebam que as hemácias elas são diferentes considerando essas moléculas da membrana. Na célula do tipo A eu tenho esse triângulozinho aqui que eu estou usando para representar a molécula. Na do tipo B eu tenho esse quadradinho verde. Gente, então vai acontecer aí um problema de incompatibilidade. Eu vivi a minha vida inteira com hemácias com aglutinogênio B. Quando eu recebo um aglutinogênio A no meu organismo, eu gero uma resposta imunológica. Eu gero uma série de consequências, digamos assim, que a gente consegue já pensar aqui no conceito de antígeno, olhando para esse caso de um ponto de vista mais imunológico. Por que eu gero essa resposta imunológica quando eu misturo sangue de tipo diferente, hemácias do tipo diferente? Porque eu ativo as minhas células de defesa. Então, na verdade, esse aglutinogênio B e esse aglutinogênio A são as moléculas que são capazes de desencadear uma resposta imunológica na pessoa. Nosso exemplo, que era um tipo sanguíneo B e recebeu o tipo sanguíneo A, o antígeno aqui, ó, o aglutinogênio A vai desencadear uma resposta imunológica na pessoa do tipo sanguíneo B. E aí ela vai ter uma série de consequências. No primeiro caso, a pessoa morreu de parada cardiovascular, porque o sistema imunológico começa a trabalhar tentando aglutinar essas células e pode obstruir o fluxo sanguíneo. Por isso que a pessoa teve uma parada cardiovascular em 10 minutos na primeira notícia. É sangue tipo AB, possui as duas moléculas, tanto do A quanto do B, na sua membrana, na membrana da sua hemácia. Tipo sanguíneo O, uma hemácia diferentona das outras. Eu não estou vendo nada na parede dessa hemácia. Por que será que não tem nada? E quando eu coloco aqui o aglutinogênio da hemácia tipo O, tá um tracinho, não tem nada. Gente, porque é assim mesmo. Inclusive, quando ela foi identificada no início,
esse tipo sanguíneo ele foi chamado de sangue tipo nulo. Esse O, na verdade, era zero, nulo. Por quê? Porque ele não tinha nada na membrana das hemácias quando a gente levava em consideração o sistema ABO. Então percebam que já fica claro aqui, já dá para a gente começar a imaginar, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que o sangue tipo O é o doador universal. Por que ele consegue doar para todo mundo? Porque ele não desencadeia nenhuma resposta imunológica, já que ele não tem nenhuma molécula diferentona na membrana dele. Então, se eu pego um sangue tipo O e dou para o AB, de boa, não vai ter nenhum BO, não vai ter nenhuma reação imunológica, porque ela não tem nenhum antígeno na membrana. E o que é esse ponto 2 aqui, esses anticorpos? E aqui embaixo, na segunda linha, vocês estão vendo os anticorpos que cada sangue possui. Vamos retornar aqui para o caso inicial, que a gente viu na notícia, né? A pessoa era sangue tipo B e recebeu tipo A. Por que ela recusa, vamos dizer assim, esse sangue tipo A? Porque ela tem anticorpos do tipo anti-A. É esse anticorpo que vai atacar esse antígeno da célula tipo A. Essa ligação, gente, antígeno-anticorpo, ela é específica, como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Então, o anticorpo anti-A reconhece o antígeno A e eles se ligam, rola uma química, só que gera uma resposta imunológica, tá certo? É isso que acontece aqui no nosso exemplo, quem é B e recebe A. Então, vamos dar uma olhada aqui. Por que A não gosta de B, digamos assim? Porque ele tem anti-B, ele tem anticorpo anti-B. Então, se eu receber essa hemácia aqui, esse anticorpo vai correr aqui, ó, pá, atacar essa célula do tipo B. No caso do tipo sanguíneo AB, eu não tenho nenhum anticorpo. É de se esperar, né? Porque se eu já convivo, se eu já tenho nas minhas hemácias as duas moléculas, os dois aglutinogênio A e aglutinogênio B, eu não posso ter nenhum tipo de anticorpo, porque senão ele iria atacar as minhas próprias células. Então é por isso que ele não tem nenhum tipo de nenhum tipo de anticorpo nessa célula aqui, que tem o tipo sanguíneo AB. E aí a gente pensa também, já entende por que ele é o receptor universal. Enquanto o O doa para todo mundo, já pensando nas possíveis doações que nós vamos ver daqui a pouco, o AB ele recebe de todo mundo, porque ele não tem nenhum tipo de anticorpo. E o O, coitado, ele tem anticorpo anti-A e anti-B. Então ele não pode receber sangue de nenhum tipo se não for O. Porque se ele receber o AB, ele tem uma resposta imunológica. Se ele receber o A, ó, como eu tenho aqui anti-A e anti-B, eu tenho os dois tipos de anticorpos, eu também vou desencadear uma resposta imunológica. Da mesma maneira, eu não posso receber célula também do tipo A. Então, o O doa para todo mundo, mas só recebe dele mesmo. E esses genes, esse tipo sanguíneo, ele é determinado por um gene, como a gente já estudou, né? Os genes eles se expressam e formam, né, uma característica e geram uma característica. Então aqui a gente tem, como eu mencionei no início da aula, os tipos sanguíneos são os fenótipos. Se tem um fenótipo, é porque tem um genótipo. E aí, no caso do tipo sanguíneo A, eu tenho duas possibilidades de genótipo. Eu posso ser homozigoto ou heterozigoto. Se não está lembrando o que é genótipo e fenótipo, volta nas aulas para fazer uma revisão, tá? As letras, né, que representam os genótipos, nesse caso aqui, os genes que se expressam e dão a característica, nesse caso o tipo sanguíneo, para quem é sangue tipo A pode ser IA, IA ou IA, Izinho, que nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Para quem é B, IB e B, que é o homozigoto, ele pode ser heterozigoto, IB e Zinho. E quem é AB só tem uma possibilidade, ele vai ser IA e B, e aí eu chamo a atenção de vocês porque essas tipagens sanguíneas, elas são exemplos de alelos múltiplos. Todo mundo é I, aqui vocês estão vendo, né? IA, IB e Izinho, todo mundo é a expressão do gene I, a característica vai ser gerada graças à expressão do gene I. Mas nós temos variações para esse gene I. Ele pode ser A, pode ser B ou pode ser Izinho. É um caso de alelos múltiplos.
E aqui no tipo sanguíneo AB, nós temos um exemplo de uma codominância, que nós já estudamos, estão lembrados? No exemplo da vaca malhada, que eu tenho a expressão do pelo preto e do pelo branco ao mesmo tempo, gerando o fenótipo malhado. Aqui a mesma coisa. Por que eu expresso o triângulozinho, que é o antígeno A? Por que eu expresso o quadradinho, que é o antígeno B? Porque o gene IA expressa a proteína, a glicoproteína, na verdade, né, a proteína que está relacionada com o tipo sanguíneo A, e expressa a característica aqui, que é a proteína que está relacionada com o tipo sanguíneo B, tá? Então, prestem atenção a isso, que a gente tem aqui um caso clássico de codominância. E o gene, desculpa, o sangue do tipo O, ele é izinho. Ele só se expressa em dose dupla, ele é homozigoto. E aí eu chamo atenção aqui para uma relação de forças, na verdade, quando a gente pensa em dominância e recessividade. Fica claro, né? Eu já falei aqui do tipo sanguíneo AB, eu tenho um tipo sanguíneo, eu tenho um genótipo IA junto com IB, esse igualzinho aqui significa que eles possuem a mesma força. Eles se expressam com a mesma intensidade. Por isso, quando eu tenho IA junto com IB, eu tenho uma codominância. Eu tenho sangue AB. Tenho o antígeno A e tenho o antígeno B se expressando ao mesmo tempo. E esse Izinho aqui, quando eu comparo com o IA ou com o IB, ele é mais fraco. Então, sempre que eu tiver o Izinho acompanhado do IA ou do IB, ganha o IA ou o IB, ganha a letra maiúscula. Quer ver aqui? Ó, se eu tiver IA e Izinho, qual vai ser o tipo sanguíneo dessa pessoa? A. Se eu tiver IB junto com Izinho, qual vai ser o tipo sanguíneo dessa pessoa? B. O Izinho sempre perde, sempre é mais fraco. Para expressar a característica, ele precisa estar em dose dupla, como está aqui no caso do tipo O, que ele é recessivo. Esses genes, eles estão no cromossomo número 9, aqui, ó, cromossomos homólogos, e a gente tem aqui a relação, né, a expressão desses genes. Um exemplo, se ele for IA com IA, qual vai ser o tipo sanguíneo dessa pessoa? Sem sombra de dúvidas, vai ser tipo A. E se eu tivesse aqui um IA junto com um Izinho, quem que ia ganhar a parada? O IA é mais forte, né? Aqui, ó, IA junto com Izinho, quem vai ganhar vai ser sempre a letra maiúscula. Se eu tiver um genótipo IA junto com Izinho, a pessoa vai ser do tipo sanguíneo A. Se eu tiver um IB junto com Izinho, a pessoa vai ser do tipo sanguíneo B. E a gente consegue avançar já, e só para entender que a gente tem aqui possíveis transfusões sanguíneas entre as pessoas. E já ficou claro depois dessa conversa toda, né? Que o O doa para ele mesmo e recebe dele mesmo. O O doa para o tipo A sem nenhum problema. Por quê? Porque não tem antígeno na membrana da hemácia do tipo O. O A só doa e recebe para ele mesmo, nessa setinha aqui. E doa também para quem é tipo AB. Já que quem é do tipo sanguíneo AB já convive, né? Já tem na sua hemácia aquele triângulozinho amarelo. Não vai ter nenhum problema, que é o antígeno tipo A, tá? E aqui eu tenho o B doando para ele mesmo ou doando para o AB, que é o tipo sanguíneo que vocês viram nos outros slides, que é o receptor universal, porque ele também recebe aqui do tipo O. E aí ele só doa e recebe aqui, ó, para ele mesmo. E aí fica muito fácil para agora a gente entender a tipagem sanguínea. O que é a tipagem sanguínea? Eu pego de microscópio e pingo 2 gotas de sangue de uma pessoa que eu não sei qual é o tipo sanguíneo. Aí eu preciso de um kit que eu compro. Esse kit ele vende comercialmente e ele vem como? Vem com 3 tubos e cada tubo vem com um anticorpo, anti-A, anti-B e anti-RH. Hoje a gente vai prestar atenção só no anti-A e no anti-B. Eu quero chamar muita atenção de vocês aqui para vocês pensarem que isso aqui está acontecendo fora do organismo. Eu não estou pensando em resposta imunológica nesse momento. Eu estou pensando que eu vou ter 2 gotas de sangue numa lâmina e vou pingar uma gota de anticorpo. E vocês precisam lembrar que o anticorpo, a ligação anticorpo e antígeno, ela é específica.
Então, anticorpo anti-A só vai ligar com antígeno A. Anticorpo anti-B só vai ligar com antígeno do tipo quê? B. E é assim que a gente identifica o tipo sanguíneo. Aqui eu tenho uma lâmina com 2 gotas de sangue e eu pinguei os 2 anticorpos do kit, anti-A e anti-B. O anti-A coagulou, reagiu. Se ele reagiu é porque houve a ligação específica, antígeno e anticorpo. Se ele é anti-A, ele reagiu com quem? Com o antígeno A. Lembram que eu mencionei? Aqui, se eu pinguei o anticorpo anti-B e não reagiu, é porque não tem a ligação específica. Ele não conseguiu encontrar na membrana da hemácia nada para se ligar. Então, essa pessoa aqui, ela vai ser do tipo sanguíneo A. Se reagiu com A, ela é tipo sanguíneo A. Reagiu com B, ela é tipo sanguíneo B. Não reagiu com nada, a gente vai ver. No segundo caso, B se ligando com o antígeno B. E aí o tipo sanguíneo aqui vai ser B. E a gente vai ter aqui nessa terceira linha 2 reações. A gota de sangue reagiu com anti-A e reagiu com anti-B. Essa pessoa vai ser do tipo sanguíneo AB. E a última linha não reagiu com nada. A gente vai ter aqui um tipo sanguíneo, adivinha, tipo O. Não reagiu com nada, não tem nada na membrana. Quem é que liga? O anticorpo liga aonde? Liga no antígeno que está na membrana. Se eu não tenho nada para me ligar, eu vou ser sangue do tipo O. Eu vou gravar um videozinho menor com uma animação e uma situação hipotética e a gente vai conseguir visualizar no microscópio essas tipagens sanguíneas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem bem e até mais!